Bom dia, galerinha, tudo bem? A Pro tá fazendo esse vídeo para fazer a explicação das páginas de português que a gente vai fazer hoje, tá? Nós faremos hoje da página 20 até a página 24, mas, como faz um tempinho que a gente parou, né, por conta das semanas de avaliação, a Pro vai voltar um pouquinho aqui, ó, na página 19, tá bom? Na página anterior também. Olha aqui, ó. A gente começou lá na página 18 com a leitura da fábula A Cigarra e as Formigas. Então, a gente leu a fábula da cigarra e das formigas. Vocês lembram dessa história, né? A Pro até mandou um vídeo para vocês dessa fábula. Então, a Pro não vai ler novamente, tá bom? Porque tá bem facinho. Daí, a gente vai começar... A gente já tinha terminado essa página, né? E a gente começa hoje na página 20. Na página 20, a gente vai fazer as questões 4 até 8. Então, a 4. Explique qual era o grande trabalho das formigas. 5. O que a cigarra pediu para as formigas? 6. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar. Daí a parte destacada é coisa que era contra os princípios delas. De que outro jeito poderia escrever a parte destacada? Olha, tem uma sugestão aqui, ó. Coisa que elas não costumavam fazer, coisa que elas não aceitavam, coisas que elas achavam que era errado. Então, todas essas maneiras de falar que isso era contra os princípios das formigas também tá certo. Daí tem a 7. Releia o trecho a seguir, depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas. Então, ó, tem algumas circuladas aí, não é para copiar, viu, galera? Vocês têm que tentar fazer sozinhos e depois vocês corrigem aqui pelo vídeo da Pro. 8. Juntos releiam a moral presente nesta fábula. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem ler. Converse sobre essa moral, sobre o que ela pretende ensinar. E depois reflita. Vocês concordam com a moral dessa história? Daí vocês vão responder. Pode colocar aqui no pedacinho do livro mesmo, tá bom, pessoal? Daí a gente vai para a página 21. A página 21, vamos começar lá a ler o que está escrito. Está começando assim. Ao longo dos anos, vários autores reescreveram a mesma fábula, produzindo versões diferentes para essa história. Você vai ler agora uma versão da fábula A Cigarra e as Formigas, feitas em versos. Pessoal, o que ele está querendo dizer? A gente leu lá na outra página uma historinha das cigarras e da formiga, não é? Ele está falando que aqui nessa página tem a mesma história, só que em verso. Olha o versinho que ela fez. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Então, tá vendo, ó? São as duas primeiras estrofes, ó. Vocês vão ler com atenção. E depois, na outra página, a estrofe 3 e 4. Então, todas essas partes, né? É o poeminha que conta a história da cigarra e das formigas. A mesma coisa que tinha lá na frente. Então, tá vendo aqui, ó, tá o autor, que é quem fez esse poeminha, e a leitura vocês vão fazer, tá bom? E daí vocês vão lá para a página 23. Na página 23 é a compreensão desse texto. O mesmo texto, só que escrito em poesia, poeminha, né? Então, vem lá. Pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens no poema são iguais ao da fábula que você leu antes? Por quê? Olha o que eu coloquei assim, ó. Não, pois no poema a história se passa no verão e na fábula no inverno. Os demais elementos coincidem. Então, ó, pessoal, quando você lê o poeminha aqui, ó, quando você começa a ler o poeminha, ele já começa a contar, né? Quando que acontece esse poema? Quando que acontece essa história? Ele está contando a história do que vai acontecer, não é verdade? Quando que acontece isso? No verão. Lá na outra fábula que a gente leu, ali em cima, quer ver? A Pro vai voltar aqui, ó. Peraí, para vocês verem. Aqui, ó. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno. Entendeu? Então, quando ele te pergunta para você lá se é a mesma coisa, o mesmo tempo, daí você vai responder com as suas palavrinhas, né? Que não.
Algumas partes sim, mas não totalmente. Daí vem a 2. Sublinhe no poema um verso que corresponda à fala do narrador. Quem é narrador, gente? Narrador é quem está contando a história. Então, ó, neste poeminha aqui, ó, você vai sublinhar, riscar alguma fala do narrador. Então, qual parte aí que é o narrador que está falando? Daí você vai sublinhar, depois você volta aqui, ó, no vídeo da Pro e vê a correção aqui na 2, tá vendo? Tá várias opções aqui em cor de rosa. A 3. Releia os versos. Canto o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. A palavra destacada é esplendor. Que palavra poderia trocar por esplendor? Canta o esplendor do momento. O que significa? O que é esplêndido, gente? O que é? Uma coisa esplêndida. Então, pesquisa, conversa com a mamãe, acha algumas respostas, tá? Eu coloquei aqui algumas opções na A, depois vocês voltam e corrijam. B. Como explica o sentido da palavra pelo prazer de cantar? 3 opções que nós temos aí. Porque seu alimento estava garantido, porque gostava e isso era importante em sua vida, ou porque espantava a sua insônia. Por que ela cantava? Quais são essas 3 opções? Daí você responde, depois você volta e corrige, tá bom, gente? A 4. Releia estes versos em que o narrador fala da formiga. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso empregando palavras com sentidos equivalentes. O que são equivalentes? Sentido parecidos, né? Então, assim, ó, quando ele fala quase morta de fadiga. O que é fadiga, gente? É cansaço, né? Então, você vai escrever desse seu jeitinho, entendeu? A diligente formiga. O que é diligente? Converse com a mamãe, procura no dicionário, na internet. Ache uma maneira de escrever esse versinho usando palavras diferentes, tá bom? 5. Circule no poema 3 versos em que a cigarra descreve o que fazia. Então, você vai circular os versos da cigarra. Ih, peraí que a Pro bagunçou aqui a página. Peraí, vamos achar aqui de novo. Ai, ai, ai. Pro sempre faz isso, né, galerinha? Peraí. Página. Aqui, ó. Voltamos. Onde estão os versos? Aqui. Você vai circular. Tá vendo aqui, ó, que eu fiz em cor de rosa, ó? Essa é a minha profissão. É uma das que elas têm que fazer. É uma das falas que ela fala, né? Das falas que mostram o que ela fazia. Então, quando ela diz, essa é a minha profissão. E tem outras. Não vou falar todas, né, gente? Então, você vai circular 3 versinhos. O versinho, gente, nada mais é do que uma linha do poema. Existem as estrofes, que são aquelas partes que eu marquei lá, 1, 2, 3, 4, e os versinhos, que são as linhas, certo? Depois nós vamos para a última página de hoje, que é a página 24. Vamos lá. A cigarra tinha prazer no que fazia. Pinte no poema a palavra que indica que sentimento da formiga em relação ao que faz é contrário ao da cigarra. Então, vamos lá. Releio. Não. A cigarra tinha prazer no que fazia. Pinte no poema a palavra que indica que o sentimento da formiga em relação ao que faz é contrário da cigarra. Gente, se a cigarra tinha prazer, vamos voltar lá. Que sentimento que prova que é o contrário? Olha lá. Vamos lá, vamos voltar. Peraí, ó. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Quando eu falo que eu sofro, é diferente de ter prazer, né? De estar feliz. Então, é essa palavrinha que você vai pintar lá, entendeu, galerinha? É a resposta lá. Peraí, deixa eu voltar lá de novo. Então, ó, na 6. A cigarra tinha prazer, não é verdade? No que ela fazia. Que palavra que fala que é o contrário aí, ó? O contrário, você vai lá e pinta. Então, vamos lá. Releia um trecho do diálogo entre a cigarra e a formiga. Daí tem um pedacinho da conversa aí na 7, né? Um trechinho. Em sua opinião, qual das personagens
Queria prevenir-se para o futuro. Gente, quem queria se prevenir para o futuro? A cigarra ou a formiga? Então, vocês já escrevem lá. Releia o verso destacado e converse com os colegas sobre o que ele significa. Depois escrevam juntos uma ou mais frases que expliquem esse verso. Viver é um salto no escuro. Este é o versinho que você vai pensar aí para escrever alguma coisa. Gente, o que significa isso? Eu poderia dizer que isso significa o pensamento de que a vida ela é cheia de surpresas. É um salto no escuro. Quando eu salto no escuro, eu não sei o que pode acontecer. É uma surpresa, é imprevisível, né? Tem várias maneiras de você descrever essa frase. Então, é isso que você vai fazer na B. 8. Na fábula, geralmente a moral tem uma intenção de ensinar alguma coisa. Neste poema, o poeta faz diferente. A moral dessa historinha, faça a sua, eu faço a minha. Então, olha lá, no finalzinho do poema ele fala, a moral dessa historinha, faça a sua, que eu faço a minha. O que esses dois versos podem significar? Então, pessoal, o que você vai colocar lá? Você vai colocar que o leitor, né, que no caso é você, ele tem a possibilidade de interferir no ensinamento. Ele vai, quando ele lê o poeminha, ele mesmo tem a sua moral. Ele percebe a história, ele fala o que ele pensou, que ensinamento que essa historinha vai dar. Né? É a fábula, mas para você pensar sobre esse ensinamento. Então, você vai responder isso na A, né? Do seu jeito, gente. Na B, qual moral vocês dariam para essa fábula? Apresente suas opiniões. Então, o que você colocaria? Como você colocaria uma moral para essa historinha das cigarras e das formigas? Com as suas palavrinhas. Então, faz do seu jeitinho, escreve aí, ó. Tá vendo onde eu coloquei resposta pessoal? Aqui, ó. No livro, vocês usem esse espacinho aí para responder, tá bom? E a 9. Agora expliquem. Por que o autor teria usado a expressão a fábula revisitada abaixo do título do poema? Gente, revisitar pode significar escrever de uma outra forma. Reescrever de outra maneira, usando outras palavras. Ou seja, o que vocês precisam colocar aí, gente, é o que vocês entenderam, a maneira como vocês perceberam isso, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever a sua resposta do jeitinho que você acha, com as palavras que você acha, com esse mesmo significado. Então, ó, vamos pensar. Hoje fizemos as páginas do livro de português, 20 até 24, que foram essas que eu vi com você agora no vídeo. Temos uma atividade especial do Dia da Água, que é essa atividade que eu vou abrir agora para vocês darem uma olhadinha. Por que eu fiz essa atividade especial, gente? Porque hoje é dia 22 de março, Dia da Água. Então, aqui, ó, tem um poeminha que eu coloquei aqui, que na verdade não é um poema, é uma letra de uma canção. Né? Uma música que chama Planeta Água, do Guilherme Arantes. Então, vocês vão ler essa musiquinha, vão ver e ouvir o vídeo que eu mandei para vocês sobre ela e vão responder essas 6 questões, certo? Então, essa é a segunda parte da aula de hoje. Primeira parte, atividade de português do APS, que eu fiz agora com vocês. Segunda parte, a atividade da água. Terceira parte, o livrinho Quem Sou Eu, que é esse livrinho aqui, ó. Vocês vão abrir o livro e ler algumas partezinhas para pro, tá vendo? Escolhe uma partezinha e lê para pro. Certo, galerinha? Então, por hoje é só, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui, a Pro tá no grupo até meio-dia. Se tiver dúvida, me chama. Aos pouquinhos a gente vai resolvendo, vai tirando, vai finalizando as atividades, tá bom? Tô com saudade de vocês, beijinho. Tchau, tchau.